Ok. Então, falando em entropia, eu tenho uma pergunta para vocês. Está vendo essas imagens de discos? Sim? Não? Sim. Ok. Então, a pergunta é qual imagem é mais desordenada? A da esquerda ou a da direita? Bem, não sei se estou errado, mas para mim parece ser da esquerda. Concordo com o Eduardo. Ou seja, porque às vezes esse sistema inverte a imagem, mas abaixo das palavras discos rígidos, é uma imagem bom, tem esses discos e tem um certo espaço vazio em certos lugares. E embaixo das palavras fluido e sólido, a gente vê algo, parece um arranjo mais denso e certas regiões parecem ter um arranjo até cristalino, não é um cristal triangular. Então, vocês concordam que intuitivamente, sem fazer nenhuma medida ou definição rigorosa, que a primeira imagem à esquerda, essa imagem, parece mais desordenada, não é? Sim, para mim parece isso. Eu não quero insistir, mas a minha impressão é que quando pessoas usam o termo desordenado no dia a dia, o que seria mais desordenado é a imagem da esquerda. Tudo bom. Agora, essas duas imagens são imagens instantâneas da configuração de um fluido bidimensional que foi simulado usando a simulação computacional, mas seguindo as regras da mecânica estatística, ou seja, a densidade de probabilidade no espaço de configurações é exatamente a densidade de probabilidade de equilíbrio que nós estamos discutindo na mecânica estatística, com a seguinte observação, que a interação, neste caso, é uma interação, deixe-me ver se eu consigo desenhar aqui de lado. A interação é assim, aqui é distância, aqui é energia potencial de interação. E esse é um modelo bastante simples, em que para uma distância quer dizer
a distância entre os centros de dois discos. E quando R está igual a sigma, os dois discos estão em contato. Tá? Então, são discos rígidos, que quer dizer que eles não podem ter uma distância menor que sigma. E a maneira de representar isso é dizer que o potencial U é infinito para R menor ou igual a sigma. Então, tais configurações são completamente proibidas. Não pode ter nenhum par de discos com separação menor que sigma. E para R maior que sigma não há nenhuma interação. Tá? O potencial é zero. É um modelo clássico, é um modelo simplista, mas ainda interessante, de um fluido bidimensional. Agora, vocês lembram da termodinâmica que a fase estável é a fase que minimiza a energia livre. Nesse caso, podemos olhar a energia livre de Helmholtz, A igual a energia interna menos temperatura vezes entropia. A energia interna não vai ter uma contribuição devido ao potencial. Vai ter energia cinética das moléculas, mas isso, se a gente manter a temperatura fixa, essa energia cinética não varia, e sendo que ou uma configuração é livre de superposição de moléculas, em tal caso a energia potencial é zero, ou se tiver uma superposição, um par com R menor que sigma, a energia seria infinita, mas a gente sabe que a probabilidade de uma configuração com energia infinita é zero. Então, tais configurações são simplesmente proibidas. Tá? Então, quando nós minimizamos a energia livre, a temperatura fixa, estamos, de fato, maximizando a entropia. Tá? Então, nesse tipo de sistema, em que só tem interações de chamado volume excluído, tá? Proibindo sobreposição de duas moléculas, essa interação é uma interação de volume excluído. Em tais sistemas, a fase estável, a fase termodinâmica, é a fase que possui entropia maior. Agora, olha o que acontece. Desculpe, eu tenho um pequeno problema aqui com meu... talvez aqui vai funcionar. Ok. Olhe o gráfico de baixo. É visível? Eu sei que as letras não são visíveis, mas talvez dá para ler o gráfico. O gráfico é da pressão, é uma pressão sobre kBt, em função da densidade.
E o que a gente vê é que para baixas densidades, densidade em número de moléculas ou discos por área. Para densidades baixas, tem uma relação linear que é esperada, é o gás ideal, mas devido às interações de volume excluído, isso não é um gás ideal. É um sistema com interações fortes que entram em jogo à medida que aumentamos a densidade. Então, a gente vê que tem uma curvatura para cima. Se fosse um gás ideal, seria apenas uma reta, mas não é. E neste ponto, você vê algo interessante, que a pressão deixa de crescer. Deixa-me ver se eu consigo ampliar a imagem um pouco. Tá? Tem um patamar aqui. E depois a curva continua subindo ainda com uma derivada ainda maior. O que aconteceu aqui? Uma transição de fase. Uma transição entre fluido e sólido. E configurações representativas dessas fases são exatamente essas imagens que eu mostrei inicialmente. Tá? Fase fluida, fase sólida. Então, aumentando a densidade até esse ponto de transição, o que acontece? Tem uma troca de estabilidade. Em toda essa parte que está crescendo, a pressão crescendo de zero, tudo isso é a fase fluida, tá? Com configurações desordenadas. E a fase sólida é tipificada por esse tipo de configuração que tem um certo ordenamento cristalino. Mas, nesse ponto, para essa pressão, tem coexistência entre as duas fases. Fluido e sólido. Ou seja, se coexistem, devem ter a mesma energia livre. Se tiver a mesma energia livre, neste caso, é porque as entropias são iguais. Essa imagem não é do fluido neste ponto, é de uma densidade um pouco menor. Mas o ponto é que, acima dessa densidade, é o sólido que é a fase estável e deve ter a entropia maior. Mas todo mundo concordou que essa imagem, essa configuração, é mais ordenada, menos desordenada que essa. Conclusão. Essa fase mais ordenada tem entropia maior. Então, a gente não pode sempre identificar entropia com grau de desordem. Esse exemplo, que é um modelo físico, tá? Esse potencial é um pouco exagerado, mas
tem sistemas que são bem aproximados por esse tipo de potencial. Nós não podemos sempre afirmar que quanto maior o ordenamento, menor a entropia. Tá? Esse exemplo é um exemplo parecido para esferas duras em um sistema tridimensional, exibe o mesmo fenômeno de ordenamento em um sólido, e nessa situação o sólido possui entropia maior que o fluido. Perguntas? É surpreendente, não é? Nenhuma pergunta ou observação? Como que isso ocorre? Imagine que a gente vai aumentando aos poucos o diâmetro sigma desses discos. Então a gente vai aumentar a fração de espaço ocupado pelos discos. Para manter uma configuração típica do fluido. O fluido não tem ordenamento em filas ou rede triangular, nada disso. O fluido só tem uma estrutura local, mas não tem nenhum tipo de ordenamento, distâncias grandes em relação a sigma. À medida que nós aumentamos sigma, vai ficar cada vez mais difícil encontrar configurações tipo fluido em que não tem sobreposição dos discos. Tá? Finalmente, vai ser quase impossível. A gente vai ter todos os discos em contato com seus vizinhos próximos, fazendo um tipo de estrutura que simplesmente não dá para comprimir mais ou ampliar o diâmetro dos discos. Então, vai ter muito pouco entropia no sentido de espaço para os discos mexer. Tá? Afinal, vai ser uma configuração desordenada, no sentido que não tem uma estrutura cristalina, mas com absolutamente nenhuma liberdade de movimento dos discos. Por outro lado, se os discos encontram um arranjo que é mais ou menos cristalino, você vê que agora tem pequenas regiões. Por exemplo, esse disco pode mexer aqui. Esse disco pode mexer. Tem um monte de discos que realmente possuem uma certa liberdade de mexer, uma vez que estão dentro dessa estrutura mais ou menos ordenada. Tá? Então é assim que fica possível um sistema ordenado em espaço ainda tiver uma entropia maior que o sistema que chamamos de desordenado. Tá? Então, isso é um segundo ponto. Por que um sólido, ou quase sólido, quase cristal, pode ter uma entropia maior que o fluido na mesma densidade? Terceiro ponto. Novamente, eu vou dar uma pausa, caso alguém quer fazer uma pergunta ou uma observação.
toda essa escrita aqui. Bom, eu vou abrir uma página para escrever, em vez de escrever em cima da tela. Então, aqui é a nossa discussão do outro dia, quase onde estamos. Ok. Então, antes disso, eu quero abrir uma página para fazer um outro comentário. Estão escutando uma música baranga dos vizinhos? Se não, beleza, né? Não. Ok. Ok, tá bom. Mas é uma dessas músicas, sabem? Ok. Primeiro, o que é ordenado, o desordenado, no sentido coloquial, tá? Não no sentido científico. Tá? Então, na fala, digamos, informal. É subjetiva. Tá? Depende da noção de ordem de cada um, que pode ser um pouco diferente. Tá? Nós não somos obrigados a compartilhar a mesma noção de ordenamento. Eu lembro tendo uma discussão com a minha esposa. Tinha uma época que eu coloquei todos os CDs. A gente ainda tem CD. Eu tenho muitos CDs. Eu colocava em ordem histórica. E ela falou, não, mas eu não consigo encontrar nada. Melhor colocar em ordem alfabética. E eu adotei a ordem alfabética porque realmente não é tão fácil manter uma ordem histórica entre compositores de todos os tipos. Tá? Então, ficou melhor. Mas são duas definições de ordem. Tá? São ambas válidas dentro da seu campo de aplicação. Tá? Então, definições de ordem ou desordem, ou o que é uma bagunça, não é bem definida. Outra coisa é que descreve, no sentido informal, descreve instâncias ou seja, eu posso tirar uma foto e mostrar para vocês, esse arranjo de, sei lá, plantas
é muito bagunçada, é desordenada. Mas você olha aquela imagem. Entropia não se aplica a instâncias. Entropia descreve fases. Tá? Cada fase, por exemplo, de água, tem um valor de entropia por mol, ou entropia por molécula, ou entropia por volume. Mas quando eu falo fase, é entendido que não estou falando de uma configuração, mesmo se fosse possível fazer uma imagem instantânea das posições de todas as moléculas, posições e velocidades de todas as moléculas, eu não posso atribuir uma entropia a essa imagem. A entropia pertence à fase, ou seja, a toda a coleção de possíveis configurações e suas probabilidades. Quando a gente olha aquela grandeza informação, I igual a menos alguma constante, soma sobre possíveis eventos, a probabilidade do evento, ln, probabilidade do evento, tá? É aquela grandeza que vocês analisaram, acho que sem a constante C, para maximizar, não é? No exercício 3. Essa expressão, se a gente usar em lugar da constante C, se a gente escolher C igual a constante de Boltzmann, I igual a menos KB, soma sobre estados. Agora I realmente representa o estado do sistema, no sentido quântico. PI, probabilidade do estado I, em equilíbrio, vezes NP, isso é exatamente a entropia. Então você vê que a entropia corresponde a uma distribuição de probabilidade e não a uma instância, por exemplo, um estado. Eu pego um estado I, eu digo, qual é a entropia desse estado? Pergunta errada. Não tem entropia. O que tem entropia é a coleção, a distribuição de probabilidade, a fase. Tá? Então, é um outro motivo para não associar desordem com entropia. Eu achei bem interessante as várias respostas a essa pergunta, tá? Pergunta 4 da lista, que basicamente perguntando, primeiro, qual a conexão entre desordem e número de estados acessíveis, tá? Que consta nossa definição estatística da entropia, no caso do ensemble microcanônico, S igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo do número ômega de estados acessíveis. Tá? Você vê que se maximizamos essa grandeza e ter
PI para cada estado igual a 1 sobre o número de estados possíveis, tá? E lembrando que isso é a distribuição microcanônica, então essa fórmula reproduz a definição estatística da entropia. Tá? Então, isto é a entropia. Agora, se eu pergunto qual a conexão entre essa definição de entropia e desordem, eu acho estranho falar que desordem corresponde ao número de estados ou configurações acessíveis. Porque quando eu olho algo tudo bagunçado, eu falo, que bagunça, que desordem. Eu não falo, que número grande de configurações acessíveis. Isso não é o que vem à mente quando eu penso em desordem. Então, acho que algumas pessoas, de uma forma extrapolaram, dizem, agora a definição de entropia é essa, então eu vou simplesmente, a cada vez que eu vejo desordem, eu vou falar, o número de estados acessíveis é grande. Mas isso não captura nossa noção de ordem ou desordem. Tá? Lembrando, essa pergunta eu não tirei pontos independente da resposta. Tá? Foi uma pergunta em aberto para vocês pensarem nessa questão. Então, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada, mas eu vou falar que eu acho curioso dizer que desordem corresponde ao número de configurações acessíveis. Mais uma vez, perguntas, observações? O que podemos falar sobre configurações que parecem mais ordenadas ou menos ordenadas conforme nossas noções intuitivas? Vamos pensar em um modelo que só tem spins. Nós temos uma rede com spins eletrônicos, tá? Ou seja, em cada sítio da rede tem um spin, são partículas de spin meio, então os estados de spin, agora esse é spin, esse é o operador de spin, e nós temos os dois estados, esse é igual a mais ou menos, como seria? H cortado sobre 2, tá? Então, nós podemos representar uma configuração desse sistema colocando na rede símbolos mais ou menos para indicar o estado de spin em cada sítio da rede. Tá? Isso vai virar o modelo de Ising um pouco mais à frente. Ou seja, esse é um modelo. No modelo tem interações específicas entre pares de spins vizinhos, mas por enquanto eu só quero discutir a questão de ordem ou desordem. Vamos comparar duas configurações de 16 spins.
Qual configuração é mais ordenada? Na esquerda. Sim, todo mundo dizer, olha, essa configuração é altamente ordenada, é todo mundo igual. Algumas pessoas são capazes de falar, é aleatória, jogou os estados de spin de qualquer jeito. Tá? Então, novamente, conforme a intuição, essa configuração parece muito mais ordenada que essa outra. A gente não vai falar que a entropia dessa configuração é menor que a entropia dessa, porque configurações não possuem entropia. Mas o que podemos falar em termos de números de configurações? Aqui nós temos um ordenamento evidente. Um pouco tédio, de uma forma, porque todo mundo está igual. E aqui parece desordenado. Agora, você pode argumentar que nesse sistema de 16 spins tem muito mais configurações que são dessa classe aparentemente desordenadas de que com ordem. Aqui tem uma ordem perfeita. E só tem essa e a configuração com todo mundo negativo, que tem esse ordenamento de uma forma perfeita. Enquanto tem milhares de configurações que são mais ou menos equivalentes. Tá? Se a gente muda um spin aqui de positivo para negativo, a gente repara, não é perfeito mais, tem uma exceção. Aqui, se eu troco esses dois spins, parece a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas olhando por cima, quem liga se você troca esses dois? É basicamente a mesma coisa. Agora, é claro que tem um número muito maior de configurações intuitivamente desordenadas de que ordenadas. Tá? Então, isso talvez é uma possível conexão, que o que a gente chama de ordenado são situações bastante específicas. E tem muitas maneiras de bagunçar essas situações. Mas, mesmo assim, a gente não vai identificar entropia com desordem devido ao exemplo que eu mostrei no início. Então, os pontos essenciais são o que eu falei no início, tá? Que não é sempre que uma fase mais ordenada tem entropia menor. Tá? Os exemplos do sistema de discos rígidos e esferas duras, entre outros exemplos, são instâncias disso. Segunda observação, que nossa noção intuitiva de ordem ou desordem se aplica a instâncias, enquanto a entropia se aplica a fases ou a distribuições de probabilidade. E tem essa observação sobre
números de configurações de determinadas classes, que a gente pode chamar de ordenado ou desordenado. Finalmente, eu falei que desordem, ordem, é um julgamento subjetivo, mas na física a gente vai medir ordem. Então, por exemplo, o grau de ordenamento de uma fase eu vou definir uma grandeza que mede essa ordem. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer ordenado, desordenado. Eu tenho que propor uma definição quantitativa. O que eu quero dizer por ordem nessa situação. Por exemplo, no caso dos spins, eu posso definir um chamado parâmetro de ordem. Aqui, eu posso usar a magnetização, que vai ser o número de spins positivos menos o número de spins negativos. Isso é uma medida do ordenamento magnético, tá? E tem, obviamente, uma consequência física. Se o número de spins, se esses números são diferentes, a minha amostra possui uma magnetização, vai gerar um campo magnético. E o que eu vou usar na mecânica estatística é uma magnetização valor esperado. Ou seja, eu vou calcular sobre todos os estados do meu sistema uma média, a probabilidade do estado vezes a magnetização de cada estado. Tá? Então, para cada estado de uma configuração de spins, uma coleção de spins, eu posso definir um MI. A diferença entre os números positivos e negativos naquele estado. Depois eu faço uma média sobre todos os estados possíveis e agora eu tenho a magnetização média nessa fase, nesse sistema. Isso sim é uma definição válida de um certo tipo de ordenamento. Mas outra hora pode ser que eu quero estudar um outro tipo de ordenamento. Talvez esse sistema, por motivos das interações, tende a gerar uma configuração alternada, em que linhas ou colunas sucessivas alternam de magnetização. Ou, talvez, o padrão que um certo sistema prefere é esse padrão, também ordenado, mas agora ordenado é tipo tábua de xadrez. Se eu uso essa definição, M, o resultado vai ser zero. Vou ter
números iguais. Mas eu sei que tem algum tipo de ordenamento. Eu vou ter que inventar uma outra função para medir esse ordenamento ou esse ordenamento. Tá? Então, quando a gente usa uma fase ordenada, uma fase desordenada, é sempre com referência a uma definição específica de ordem. Ordem cristalina. Bom, qual tipo de cristal? É um cristal cúbica simples? É um cristal FCC ou BCC? Tá? Outras estruturas cristalinas? Cada um tem sua própria definição de ordenamento. Ok? Então, isso foi um pouco de uma excursão, mas eu acho importante esclarecer essa noção de entropia, que não é bem uma medida de desordem, e também introduzir algumas ideias sobre vários tipos de ordenamento que vão surgir ao longo do semestre. Então, isso de uma forma ajuda a discussão que vem à frente. Mais uma vez, perguntas. Todo mundo silencioso. Eu tenho aquele dilema, tudo ficou claro ou ninguém entende nada, porque ambos resultam em silêncio geral. Tá dando para entender. Muito bom. Agora, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu planejei isso para mais ou menos 11 horas, mas bom, são quase 11 horas. Quem tem videocâmera? Eu tenho, mas tem que trocar de computador. Tá. Eu também. Porque a maioria de vocês, eu nunca vi vocês, então eu vou parar de compartilhar a tela por um instante. E, por favor, se tiver uma câmera, ligue a câmera. Eu quero ver vocês. No meu caso eu tenho, só que eu vou ter que trocar, então talvez eu tenha que sair e entrar de novo. Eu tô na mesma aí. Vou trocar de computador. Algumas de vocês, pelo menos, têm uma foto, mas tem muitos que nem isso. É alguma imagem, como dizer, simbólica. Mas... Bom, eu vejo o Lucas. Peraí, eu acho que eu vou ter que só reiniciar aqui Ok. e entrar de novo. Só um segundinho. Ok. Lucas, está aqui? Você está na faculdade? No laboratório? Eu tô sim, no laboratório, isso. Ok, porque usando uma máscara implica que tem outras pessoas por perto. Muito bom. Então, pelo menos, eu tenho uma noção do seu visual. Kennedy, eu vejo com, sei lá, sua namorada. Mirella, bom dia. Bom te ver. Kennedy, legal. Ok. Bom, os outros eu não sei se a gente vai ter o privilégio de ver. Mas, desculpem, mas é esquisito passar tantas semanas
pode ser um semestre inteiro e nunca ver as pessoas. Né? Ok, o Pedro, bom dia. Bom dia. Ok, Luiz Felipe. Felipe. Obrigado. Eu acho que tinha mais alguém que saiu para voltar. Eu vou esperar mais um pouco. Vocês devem pensar nisso, tudo isso sobre entropia. Eduardo, bom dia. Oi. Porque um dia vocês vão... bom, tem uma alta probabilidade que vão dar aula, sei lá, de termodinâmica, no ciclo básico. E os alunos vão perguntar, mas que diabos é entropia? E vocês têm que dar uma explicação coerente, né? Não falar, tem a ver com desordem, uma grandeza misteriosa. Que eu vou falar, meu professor de química do ensino médio, ele, de modo geral, ele é um professor excelente, mas um dia ele falou para a turma, bom, tem essa grandeza, entropia, que ninguém entende, que é um mistério. Ok, eu tiro da fala dele que ele não entendeu. Mas não é para não entender a entropia. Agora a gente tem uma ideia bastante definida de o que quer dizer entropia. Tá? Ainda falta, talvez, algumas conexões com coisas que a gente aprenda na termodinâmica, mas se você começa a ponderar essas questões, por exemplo, a entropia de um sistema isolado cresce até atingir o valor maior possível. Isso, de uma forma, é implícito na nossa definição estatística para um sistema isolado. Tá? Quando o sistema consegue visitar toda a casca de energia no espaço de fase, a distribuição de probabilidade se uniformizou e aquele resultado, S igual a KBLN de ômega, vale. Tá? E realmente não pode ficar maior para aquele sistema. Se a gente aumenta o volume, muda a temperatura, tudo bom, pode aumentar. Mas sob as condições, sob os vínculos que definem aquele sistema, atingiu o valor maior possível. Ainda tem questões em aberto sobre a segunda lei, tá? Por que existem processos irreversíveis que aumentam a entropia. Não vou entrar nisso neste momento, mas agora vocês entendem
um tanto sobre a entropia. Não vai ter que falar para a turma do ciclo básico que, bom, entropia ninguém entende. Não é bem assim. Algum comentário, reação, pergunta? Ok, então, obrigado por ligar as câmeras, quem conseguiu, e eu vou retomar a discussão da última aula. Eu vou fechar a porta aqui, né? Tem muito barulho. Tem alguém operando uma serra o tempo todo. Serrando, não sei, fazendo reformas na casa e fazer o quê? Eu preciso de um estúdio, prova de som. Mas parece que não está perturbando muito. Deve ser que o sistema de áudio do computador tem um tipo de filtro que, quando eu perguntei antes sobre a música, que continua, que falaram que não era audível, então tá bom. Mas para mim é uma distração. Ok, podemos continuar? Beleza, eu vou voltar. Nós temos a segunda lista para quinta-feira, correto? Ok. Lembrando que eu vou corrigir todas essas listas, e isso é basicamente a base da avaliação, as listas e os projetos de simulação. Falando disso, daqui a pouco, na quinta ou na semana que vem, eu vou introduzir o primeiro projeto de simulação. Então, se vocês lembram, estivemos no meio de uma discussão sobre qual é o significado termodinâmico de Z. Z, que é a função partição canônica. Então, eu vou voltar onde nos paramos. Eu falei que uma maneira válida de escrever Z, no caso de estados discretos, e seria dessa maneira. A gente vai ter uma contribuição igual a exponencial menos beta vezes energia para cada estado. Tá? Nós integramos sobre toda a faixa de energias. E depois eu falei, bom, a gente pode quebrar essa integral em pequenos intervalos de largura ΔE, e no limite ΔE indo para zero, podemos escrever Z dessa maneira. E agora, escrevendo isso novamente de forma de uma integral de E, energia, Z fica dessa forma. Nós temos ômega, o número de estados com energias entre E e E mais ΔE.
de um sistema de N partículas em volume V, como sempre. Tá? Então, o que multiplica nessa representação, o que multiplica o fator de Boltzmann, exponencial menos beta vezes energia, é ômega sobre delta E. Tá? Delta E, como sempre, sendo aquela incerteza ou tolerância na energia. Bom, agora a gente quer examinar Ln de Z. Então, eu vou olhar Ln de Z no limite de N grande. E como eu falei na última aula, em função de energia, nós temos o produto de duas funções. Um que decresce com energia, tá? Decai exponencialmente, e outro número de estados que cresce rapidamente com energia. Tá? Tipicamente como energia elevada a uma potência proporcional a N. Tá? No caso do gás ideal, foi energia à potência 3N sobre 2. Tá? Então, é uma potência muito grande. Então, esse produto de uma função que decai e uma função que cresce admite o máximo no integrando num determinado valor da energia que eu vou chamar de E estrela. É a energia que maximize o integrando. Eu vou expandir o integrando em torno desse valor. Tá? Primeiro eu vou colocar tudo na forma exponencial, lembrando que ômega é S exponencial S sobre a constante de Boltzmann, e beta também tem um fator constante de Boltzmann, então eu posso escrever o integrando nessa forma. E agora, como eu falei, eu vou expandir em torno do valor da energia que maximize essa expressão. Então, eu tenho o valor em E estrela. Essa estrela é a entropia para energia E estrela. E depois eu vou expandir em torno do máximo. Sendo que estou expandindo em torno do máximo, a primeira derivada é nula. Primeira derivada do argumento da exponencial. E o primeiro termo diferente que zero seria o termo de segunda ordem. Tá? Então, estou fazendo uma expansão em série de Taylor. Tá? E esse é o termo de segunda ordem, que envolve a segunda derivada da entropia em relação à energia, algo que nós encontramos antes na nossa análise dos ensembles canônico, etc. Então, nós sabemos que está relacionado à capacidade calorífica. E se a gente corta a expansão neste ponto, voltamos para a integral. O que nós temos? Um fator que sai da integral. Então, eu vou ter Ln dessa exponencial e Ln de uma integral gaussiana, porque eu trunquei a expansão após segunda ordem. Tá? Então, eu sei avaliar uma integral gaussiana e o resultado para Ln de Z vai ser isso.
Ln desse fator, que menos beta é estrela, menos Ts é estrela, mais o resultado da integral gaussiana. Tá? Sendo que tudo isso está dentro do Ln, sai com Ln de vários fatores ou constantes ou uma grandeza intensiva, temperatura A2, e Ln de CV. CV é capacidade calorífica, é o volume constante. CV é extensiva, mas Ln de CV é muito menor que esse termo extensivo, no limite de sistemas grandes. Então, eu vou simplesmente descartar essa contribuição, e agora você vê porque faz sentido cortar a expansão, porque nem essa contribuição é interessante para sistemas grandes, e eu fico com Ln de Z igual a essa expressão. Eu vou multiplicar, sendo que isso tem um fator menos beta, mas E menos Ts eu reconheço como uma energia livre, eu vou multiplicar os dois lados por menos kBt, e agora menos kBt, Ln da função partição canônica é igual a energia menos Ts. Porque E estrela e essa estrela viraram E e S? Porque essas são as grandezas termodinâmicas. Como nós já sabemos, o valor mais provável corresponde no limite de sistemas grandes ao valor termodinâmico. Então, essa combinação de grandezas termodinâmicas é justamente... Tem um avião passando, helicóptero, é justamente a energia livre de Helmholtz. Então, nos encontramos, lembrando, para N grande, N muito maior que 1, mas certamente quando falamos de números de moléculas da ordem de 10 a 20 ou por aí, é válido jogar fora as outras contribuições e ficar apenas com a contribuição principal. Então, isso é a nossa conexão entre Z, função partição canônica, e a termodinâmica na forma da energia livre de Helmholtz. Surge uma outra pergunta. Na discussão de aplicações, a gente vai calcular, por exemplo, Z para um oscilador harmônico, seja clássico, seja quântico. E eu vou tratar menos kBt Ln de Z, eu vou chamar isso de energia livre de Helmholtz de um oscilador harmônico. Mas, neste caso, quando eu calculo Z, N igual a 1. Estou falando de um só oscilador harmônico. Por que eu tenho o direito de chamar Ln de Z proporcional à energia livre de Helmholtz? É porque, normalmente, quando eu faço a conta de Z para um oscilador harmônico, o que eu tenho em mente é a energia livre de Helmholtz por oscilador de uma coleção grande de osciladores idênticos e independentes. Tá? Então, faz sentido
usar essa nomenclatura, mesmo quando o cálculo é feito para um só oscilador, se entendemos que realmente nós temos uma coleção de muitos osciladores com as mesmas propriedades. Tá? Então, daqui para frente eu vou usar essa fórmula sem preocupar muito com essa condição, mas a justificativa é o que eu acabei de falar. Nos outros ensembles, dá para fazer uma análise análoga. Então, no caso do ensemble grande canônico, nós temos essa relação Ln de Xi é pressão vezes volume sobre KBT, uma relação bastante simples, bonitinho. E no ensemble das pressões, nós temos, além de E menos TS, que tem no ensemble canônico, uma contribuição adicional, pressão vezes volume, e essa combinação, energia livre de Helmholtz mais PV, define a energia livre de Gibbs. Tá? Então, nós temos 3 novas relações entre funções partição e grandezas termodinâmicas. E isso vai ser de grande aplicação nas análises que fazemos, essas conexões. A demonstração dessas duas relações eu vou deixar como um exercício, mas fora disso, alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Ok, vamos continuar. Então, essa tabela que eu já mencionei, mas vamos dar mais uma olhada. Essa tabela resume todas essas informações essenciais sobre os ensembles. Tá? Não é tudo que pode falar, mas as informações mais essenciais. Então, a gente tem os 4 ensembles, microcanônico e os outros, uma observação sobre qual é a situação do sistema de interesse. Isolado, em equilíbrio térmico com reservatório, etc. Quais são as variáveis independentes? Tá? Como sabem, no caso microcanônico, são energia, volume e número de moléculas. Quando passamos para o canônico, trocamos variável extensiva energia por uma variável intensiva, que seria temperatura, ou, equivalentemente, beta, e assim vai. Tá? No caso grande canônico, também N é trocado por um outro parâmetro intensivo, o potencial químico, etc. Aqui tem as densidades de probabilidade, no espaço de estados, realmente. E aqui tem as expressões que ligam a função partição em cada ensemble com uma grandeza termodinâmica. Tá? Então, usando essas relações, fazendo derivadas, é possível encontrar várias expressões úteis. Por exemplo,
como escrever a entropia no ensemble canônico. Tá? Eu tenho a energia livre de Helmholtz. Bom, então eu tenho que voltar à energia livre de Helmholtz. Essa combinação, E menos TS. Bom, se eu quero a entropia, posso olhar, bom, entropia é energia livre de Helmholtz menos E dividida pela temperatura. Então, como que eu vou calcular isso? Bom, eu sei calcular a energia interna no ensemble canônico, é aquela derivada, tá? É proporcional à derivada de ln de Z em relação a beta. Então, eu vou juntando várias relações para chegar numa expressão para a entropia no ensemble canônico. Eu posso fazer coisas análogas em todos os outros ensembles. Tá? Eu quero a pressão no ensemble canônico. Bom, na termodinâmica existe já uma relação entre pressão e energia livre de Helmholtz, que é essa relação, P igual a menos del A del V. Com temperatura e N fixos. Tá? Isso é uma relação termodinâmica. Então, eu posso usar ou relações termodinâmicas ou conexões, como eu mencionei, energia interna relacionada a uma derivada de ln de Z, para encontrar as grandezas que eu preciso em um determinado momento. Tá? E, bom, isso exige um pouco de prática. Vocês lembram todas essas relações da termodinâmica, tá? Como escrever tudo em termos de três grandezas, calor específico, compressibilidade, coeficiente de expansão, tá? Tem um monte de malabarismos que você faz na termodinâmica para relacionar diferentes grandezas, tá? Então tem um pouco disso na mecânica estatística, eu diria menos, mas, bom, é possível encontrar todas as relações necessárias com um pouco de trabalho. Eu vou fechar a discussão desse capítulo sobre a teoria de ensembles mostrando como aplicar os três ensembles novos ao gás ideal clássico. Então, isso vai expor alguns fatos sobre como escrever a função partição para sistemas clássicos e vamos verificar o que nós já sabemos sobre o gás ideal. Lembrando que nós analisamos o gás ideal clássico no ensemble microcanônico, encontrando uma expressão para ômega, e no caso clássico, ômega é proporcional ao volume do espaço de fase, volume da casca de energia no espaço de fase. E foi necessário encontrar o volume de uma esfera em N dimensões e depois usar isso para encontrar o volume da casca. Tá? Uma conta, bom, não difícil, mas que envolve alguns pontos matemáticos que precisam de atenção. Agora vamos ver como que fica nos outros ensembles.
Então, a primeira observação. Eu quero calcular a função partição canônica de um gás ideal clássico monoatômico, tá? Ainda sem graus internos de liberdade. Então, a energia de cada molécula é só a energia cinética do centro de massa da molécula. E nos lembramos uma maneira de escrever Z, eu vou voltar por um instante, que foi assim. Talvez isso não seria a expressão mais conveniente de todos. Mas a gente tem essa relação entre ômega e Z. Tá? Z é basicamente uma transformada de ômega. Eu lembro de uma transformada de Laplace, usando energia. Mas, se nós pensamos em ômega foi uma integral sobre posições e momentos na casca de energia. O que define a casca de energia? O intervalo de energia. Mas em Z, estou integrando sobre todas as energias. Então, eu não tenho que preocupar com as restrições sobre energia. São todas as energias possíveis. Então, voltando a essa expressão, podemos entender que Z envolve integrações sobre as N posições e N momentos, em um sistema clássico de N partículas, com o peso exponencial menos beta vezes energia. E ainda tem esse fator que surgiu na nossa análise original, no ensemble microcanônico, e continua presente em todos os outros ensembles, quando falamos de sistemas clássicos. Tá? Aquela questão da correspondência entre volume de espaço de fase e número de estados quânticos. Tá? Então, esse fator está sempre presente em todos os ensembles quando tratamos o sistema de maneira clássica. E a novidade no ensemble canônico, além do fato que todas as energias são possíveis, é esse fator exponencial menos beta energia. Aqui, no gás ideal, a energia é puramente cinética, então nós temos essa soma de energias cinéticas, P2 sobre 2m para cada molécula. As posições, essas integrações são independentes dos momentos e, portanto, desse fator. Então, pedaço por pedaço, fator por fator, nós temos o pré-fator, que já discutimos, as integrações sobre posições, cada integração independente para cada molécula. Então, cada molécula tem acesso a um volume V. N moléculas, V a N. E aqui nós temos 3N componentes de momento com integrações irrestritas
integrações infinitas, ou seja, 3n integrais gaussianas, tá? Porque é exponencial algo vezes pi ao quadrado, a variável de integração ao quadrado. Tá? Então, são integrais da forma integral infinito dy exponencial menos y2 sobre 2 sigma 2, tá? A forma mais conveniente da integral gaussiana, que dá como resultado raiz quadrada de 2π sigma 2. Sigma 2 dentro do radical. Tá? Então, quando nós identificamos quem é sigma 2 aqui, sigma 2 é m sobre beta, e beta é 1 sobre kbt. Então, cada uma dessas integrações vai dar esse resultado, raiz quadrada de 2π, massa da molécula vezes kbt. Tá? Então, juntando tudo, nós temos uma expressão para a função partição canônica do gás ideal clássico. Os fatores que nós já vimos. E é conveniente juntar esses fatores que tinha antes, 1 sobre H a 3n, H sendo constante de Boltzmann, e esse outro fator que sai da integral gaussiana. É usual e muito conveniente juntar essas grandezas e definir uma grandeza lambda, que é exatamente isso. Então, a função partição fica com lambda a 3n no denominador. Esse fator, como era de esperar, faz com que z seja adimensional, porque lambda é um comprimento. As dimensões, ou as unidades de lambda são comprimento L. Então, eu tenho comprimento a 3n no denominador e volume e comprimento A3, as mesmas unidades no numerador, adimensional, como esperado. Agora, vamos olhar esse negócio. Eu vou escrever como constante de Planck, H, sobre isso. O que é isso? Vamos lembrar, kBt é uma energia, é a energia característica térmica de um sistema a temperatura T. Tá? Então, isso tem unidades de energia, como energia é comprimento vezes força. Então, nós temos L, massa, mais força também tem aceleração, então é L2, massa sobre tempo A2.
E quando multiplicamos pela massa da molécula, nós temos mais um fator massa, mas está a potência a meio. Então, isto a meio vai dar, ou melhor, isso tem as unidades de momento ao quadrado. Tá? Velocidade vezes massa. Então, essa expressão lambda, de fato, é da forma constante de Planck sobre o momento T. Qual momento? O momento característico de uma molécula de massa M em equilíbrio térmico à temperatura T. Podemos chamar MKBT de momento característico ao quadrado. Portanto, H sobre P é um comprimento, claro, mas é o comprimento de de Broglie. De Broglie. Pronúncia local de Broglie, mas, por favor. Agora vocês sabem o que estou falando. É o comprimento de onda na mecânica quântica. Tá? Então, nós encontramos algo interessante que consta na função partição. Um comprimento de onda de de Broglie. Isso tem um significado físico que a gente vai entender melhor depois. Estamos tratando o gás como um sistema clássico. A justificativa, bom, sempre podemos tratar como um sistema clássico, mas isso é justificado, os efeitos quânticos são desprezíveis. Isso depende da seguinte pergunta. Se cada molécula está andando com uma velocidade mais ou menos da ordem raiz quadrada m kBt, ela tem um comprimento de onda, tá? Ou seja, na mecânica quântica, teria que descrever essa molécula por um pacote de onda. Algo assim, pictorialmente. E o limite clássico corresponde à distância típica entre moléculas próximas. Aqui uma molécula. Então, eu vou olhar a distância típica entre essa molécula e as moléculas mais próximas. Eu vou chamar de vizinhas. Tá? Quando L é grande em relação ao comprimento de de Broglie, lambda de Broglie,
Estou no limite clássico. Como estimar L? Bom, eu vou falar que nós temos N moléculas em volume V. Portanto, o volume por molécula é V sobre N. Muitas vezes escrito assim, Vzinho, volume molecular. Então, eu posso imaginar atribuindo, alocando a cada molécula um cubinho desse volume. Tá? E eu posso dizer que esse cubinho é de lado L. Tá? Então, a distância típica entre moléculas é dessa ordem. L é V a 1/3, ou seja, V sobre N a 1/3. E N sobre V a gente chama de densidade. Então, é 1 sobre a densidade a 1/3. Lembra, a gente quer para o limite clássico ser valendo, a gente quer que ele satisfaz essa desigualdade. Então, a gente precisa que 1 sobre ρ a 1/3 seja grande em relação à constante de Planck sobre raiz quadrada de m. Desculpe. M. KBT. Como sair do limite clássico? Ter uma densidade muito alta, as partículas são muito congestionadas, tal que realmente tem uma superposição entre os pacotes de onda. Mas eu tenho também que olhar a temperatura. A temperatura baixa vai favorecer essa situação, ou seja, de não satisfazer essa desigualdade, e também massa baixa, moléculas leves, como átomos de hidrogênio ou hélio. Tá? Então, o limite clássico corresponde a temperaturas altas, densidade baixa, de modo geral, e vice-versa. Tá? Mas, por exemplo, se a gente pergunta, olha, eu tenho nitrogênio, N2, a temperatura e pressão ambiente. Posso usar o limite clássico? Sim. Para o grau de liberdade do centro de massa de cada molécula, o limite clássico está perfeitamente justificado. Tá? Quando a gente vai para temperaturas na escala de 1 a 10 Kelvin ou menor, e moléculas mais leves, como hélio ou hidrogênio,
a densidade, por exemplo, a densidade de hélio líquido, a temperatura 2 Kelvin. Esse a gente deve tratar com um sistema quântico. Não é nada. Mesmo se a gente trata como um gás ideal, que não é exatamente uma boa aproximação para hélio, mas, de qualquer maneira, hélio, a densidade característica de hélio líquido, a temperatura de alguns Kelvin, está fora do limite clássico. E a gente vai ver isso explicitamente mais à frente quando discutimos o gás ideal de Bose. Tá? Por enquanto, isso é apenas uma expressão conveniente para escrever Z de maneira compacta, mas esse mesmo comprimento lambda vai surgir quando analisamos o gás ideal de Bose. Ok, nós temos a função partição Z. Agora eu quero calcular grandezas como a pressão. Bom, para calcular a pressão, eu uso a relação que eu mencionei recentemente, pressão igual a menos a derivada da energia livre Helmholtz em relação ao volume. Então, eu uso a relação entre Ln de Z e energia livre de Helmholtz. Eu tenho essa expressão. Para a energia interna, eu uso aquela relação energia interna, valor esperado, igual a menos del LNZ, del beta, com NIV constantes, tá? E o resultado, neste caso, é a lei do gás ideal. Neste caso, eu vou recuperar a relação entre energia e número de moléculas e temperatura, que é característico do gás ideal clássico. Bom, agora estão cortando árvores de lado. Sempre uma coisa. Parou a música, parou a cera, mas agora tem uma outra atividade. Bom, agora, vamos olhar o caso grande canônico. Eu tenho uma expressão compacta para Z. E nos lembramos que a função partição grande canônica, função de beta, volume e mi, se escreve soma sobre N, número de moléculas, de 0 até infinito, exponencial beta mi N vezes Z beta V N. Ok? Agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou inserir a expressão, essa expressão para Z. Então eu tenho grandezas elevadas à potência N, e eu tenho 1 sobre N fatorial. E aqui também é uma grandeza elevada a N. Então é conveniente introduzir uma notação Zzinho igual a exponencial beta mi
E com isso, a gente vê que essa soma é da forma soma sobre n, 0 até infinito, algo, vamos chamar isso de b. B a n sobre n fatorial, que é a mesma coisa que exponencial de b. Então, usando esses fatos, eu encontro que a função partição grande canônica do gás ideal clássico é exponencial Zzinho, que envolve potencial químico, vezes volume sobre lambda A3. Z ganhou o nome de fugacidade. Não vou entrar no motivo por isso. Agora, nós encontramos que a pressão no ensemble grande canônico é KBT sobre o volume vezes Ln de Xi. Ln de Xi é só esse argumento. Então, a pressão é KBT, só se deve ser B maiúsculo, KBT vezes fugacidade sobre lambda 3. Bom, isso não é exatamente a lei do gás ideal que nós conhecemos. Ou seja, a gente deve encontrar como Z e lambda 3 são relacionadas ao número de moléculas. Tá? Então, eu vou lembrar de uma outra relação do ensemble grande canônico, tá? Que fornece a densidade n sobre v, n valor esperado sobre volume, que é dado por essa expressão, tá? É uma das relações que foi mencionadas naquela discussão das derivadas Ln das funções partição. E agora é fácil, porque nós temos uma expressão para Ln de Xi, a gente faz a derivada em relação a μ, tá? E o resultado é que Z é igual a lambda 3 vezes a densidade. Tá? E a gente precisa de Z sobre lambda 3 para fechar a conta da pressão. Tá? Z sobre lambda 3. Resultado, pressão igual a KBT vezes a densidade, que é exatamente a lei do gás ideal. Tá? Então, mais uma vez, verificamos a relação esperada. Finalmente, no caso do ensemble das pressões, lembrando que esse fator consta apenas para cancelar as unidades de V da integração, tal que nós temos um resultado adimensional. Tá? Então, o que acontece? Y, para começar, é essa constante que cancela as dimensões, integral dV exponencial menos beta pressão vezes volume vezes Z, a função partição canônica Então, novamente, eu peguei
a expressão que nós encontramos para Z. Tem 1 sobre n fatorial, 1 sobre lambda 3n, VAN. Bom, VAN fica no integrando, o resto pode sair. E em vez de chamar isso de 1 sobre A lambda n, estou chamando isso de simplesmente constante C, continua aqui com constante C, e agora nós temos Y para o gás ideal clássico, e agora, bom, eu quero encontrar o volume em função da pressão. Eu uso uma equação que nós deduzimos antes, relacionando o volume, valor médio, a uma derivada de y em relação à pressão. E o resultado é isso, que é quase a lei do gás ideal, é P vezes volume, valor esperado, igual a N kBT mais sobrou um kBT. Tá? Então, a lei do gás ideal é PV igual a N kBT. Aqui tem essa outra contribuição, que é desprezível para N muito maior que 1. Tá? Então, novamente, nós verificamos a lei do gás ideal. Podemos também calcular a energia interna. E o fato que no ensemble das pressões a expressão é um pouco diferente que nos outros ensembles não é motivo para preocupar. Nós sabemos que os ensembles são equivalentes no limite n indo por infinito, ou n muito maior que 1, e isso continua valendo. Está ok que os dois ensembles, canônico e das pressões, dão resultados ligeiramente diferentes para sistemas finitos. Isso é para se esperar, não é um defeito, digamos. Ok. Então, isto é a análise do gás ideal clássico. O que fizemos, basicamente, foi encontrar essa expressão, que foi bastante simples. Basicamente, tinha que avaliar uma integral gaussiana, e o resto foi imediato. Então, de uma forma, é mais simples que a análise no ensemble microcanônico. E nos outros casos, foi só avaliar uma soma ou avaliar uma integral do tipo transformado de Laplace. Tá? Então, nos outros ensembles, é mais simples ainda. Bom, convenientemente, isso fecha a discussão da teoria de ensembles, e próximo, na quinta, a gente vai analisar várias aplicações para sistemas simples, sistemas ou sem interações, continuando com o gás ideal, ou basicamente osciladores harmônicos, quânticos ou clássicos. Eu vou lançar a próxima lista ainda
desse texto, porque tem ainda bastante coisa para aprender, mas a gente continua a discussão na quinta. Alguma dúvida? Parece que não. Então, boa tarde, bom almoço e a gente se vê. Obrigada, professor. Até quinta. Até a quinta. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.